2 Timóteo 4, a partir do 9. Caminho da cura, irmão. Jesus falou com Bartimeu: queres ser curado? Uma lição aí para nós. Tem coisa que só acontece se a gente quiser, mesmo que seja algo que esteja muito evidente. Talvez alguém vai dizer assim: o cara é cego, está gritando, o que ele quer? É curado, né? É lógico. Mas Jesus traz de Bartimeu essa resposta. Ele diz: Senhor, que eu torne a ver. E ele saiu curado. Amém? Queres ser curado? Se Jesus te perguntasse hoje, mandasse te chamar aqui na frente e perguntasse: o que queres que eu te faça? Né? O que queres que eu te faça? Você precisa pensar. Paulo falando aqui, 2 Timóteo 4, a partir do 9, diz assim: caminho da cura, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Dalmácia, para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Verso 11: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. 16. Desculpa, irmão. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. 17. Mas o Senhor, vamos ler juntos esse final? Mas o Senhor e fortaleceu-me, e todos os gentios, só quem jantou, quem está forte, vamos ler forte. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nós começamos a ver quarta-feira como é que esse homem, apesar de tudo que ele está enfrentando, ele é um homem sarado, ele é um homem saudável, ele é um homem curado, ele não é um homem abatido, ele não é um homem depressivo, ele não é um homem entristecido, ele não é um homem derrotado, pelo contrário, ele é um homem cheio de convicção e cheio de fé. Mesmo estando na prisão e mesmo sabendo que o seu ministério estaria terminando, Paulo nos ensina o caminho da cura. Nós falamos que a primeira coisa, se você quer ser curado, é jamais escolha ficar sozinho. Quem fica sozinho não é curado. Segundo, vença as suas frustrações e jogue fora a sua amargura. E ele tinha de sobra aqui. Ele tinha um grupo que o abandonou. Ele tinha um grupo que não o defendeu. E ele tinha um homem que deliberadamente fez o mal contra ele, chamado Alexandre. Você acha pouco? E ele não se abate por causa de nada, e não anda amargurado por causa da fala, nem por causa da ação de ninguém. Você precisa parar de chorar muitas vezes. Já falei aqui de Maria Madalena chorando na beira do túmulo, não é? Chorando.
E Pedro e João foram lá e disseram: ressuscitou. E ela continuou chorando. Aí Deus mandou 2 anjos e disse: ressuscitou. E ela continuou chorando. E aí Deus falou assim: não tem jeito, já mandei o Pedro, João, já mandei os anjos, agora tem que ir o próprio Cristo. Jesus aparece, ela não reconhece que é Jesus. E ela diz: onde botaram o corpo do meu Senhor? Meu Deus, já falou que ressuscitou? Como é que botou o corpo? E aí Jesus só falou assim: Maria. Aí que ela chorou mais. E abraçou Jesus. E Jesus é dos meus. Ele diz assim: não toque em mim, levanta daí, vai cumprir sua missão e para de chorar. Entendeu ou não, irmão? Tem hora que Jesus abraça a gente, cuida da gente, acalenta o coração da gente. Tem hora que Jesus fala: limpa a cara e vamos fazer a obra, porque tem muita coisa para ser feita. Seu lugar não é na beira do túmulo chorando, seu lugar é anunciando que eu ressuscitei. E o apóstolo Paulo não está aqui chorando, porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, fulano fez isso, fulano me abandonou, fulano me deixou, fulano me traiu, fulano... Terceiro, saiba pedir perdão e perdoar quem te machucou. Você precisa perdoar. E ele perdoou Marcos. Marcos pisou na bola e Paulo restituiu ele. E ele soube reconhecer que estava errado. E agora nós vamos seguir aqui no quarto, que é: nunca se afaste da preciosa palavra de Deus. Você quer ser curado? Você quer entender o caminho da cura? Você precisa entender que a palavra de Deus é um elemento essencial para a vida de quem quer ser curado. Você precisa se apegar à palavra. Já teve dias que da gente não conseguir orar, mas ler a palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa amar a palavra. Eu acho sensacional Esdras quando ele diz assim, quando ele começa a ler a Bíblia, ninguém estava pregando, ele apenas começou a ler a lei, e apenas na leitura da lei as pessoas começaram a chorar. Eu tenho experimentado na minha vida ser impactado apenas pela leitura da palavra de Deus. Você começa a amar essa palavra. Olha o que Paulo disse a Timóteo. Timóteo está vindo para encontrar com ele, e o versículo 13, ele diz assim: quando você vier, traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e traz os meus livros, e traz os pergaminhos, principalmente os pergaminhos. Naquela época não era livro igual nós temos hoje. O Antigo Testamento estava em pergaminho. Então Paulo diz: traga os meus livros e traga os meus pergaminhos, porque eu não posso ficar longe da palavra de Deus. Paulo sabe que vai morrer e está estudando e lendo. E tem gente que vive a vida toda e não lê e não estuda nada. Espera aí, amanhã o carrasco pode vir e cortar minha cabeça. Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou continuar estudando se eu vou morrer amanhã? Não era para esse homem estar desanimado, mas ele está com sede, ele está com vontade de aprender coisas novas, de conhecer mais a Deus. Provavelmente, irmãos, o apóstolo Paulo, ele sabia de cor Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. De cor. Eu li o livro que o homem está decorando os 150 salmos.
Tem crente que não sabe um salmo de cor, e o cara está decorando os 150 salmos. E mesmo sabendo de Gênesis a Deuteronômio de cor, ele fala: eu preciso continuar lendo, eu preciso continuar estudando, eu preciso continuar edificando a minha vida com a palavra, porque é a palavra de Deus que traz cura para a minha vida. Você que é líder, está me ouvindo e está aqui nessa noite, ou vai ouvir essa palavra, me desculpa, não tem como liderar sem ler. Você pode estar fazendo qualquer coisa, menos liderar, se você não for um leitor, pelo menos da palavra. Você não pode doar aquilo que você não tem. Ninguém aguenta ouvir a mesma coisa todo dia do mesmo jeito. A gente precisa aprender coisas novas. É uma paixão renovada pela palavra. A Bíblia traz cura. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. A própria palavra mostra. Essa semana eu estava lendo Hebreus, e diz Hebreus que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela vai na divisão da mente, da alma e do espírito. Jeremias diz que é martelo que despedaça a rocha. O Salmo 19 diz: quão preciosa é a tua palavra. Ela é mais desejável do que o ouro, ela é mais doce do que o mel. Por ela a minha alma é restaurada. Irmãos, não dá para viver uma vida cristã saudável sem um apego à Bíblia. A palavra de Deus não é apenas algo para ser estudado. A palavra de Deus é para mexer no nosso coração. Eu não sei como você vai fazer, mas você precisa se apegar mais à Bíblia. Tem gente que só lê a Bíblia em caixa de promessa. Agora a caixa de promessa está modernizada no YouVersion do celular. Não é não? Aí o irmão baixa lá o versículo. Aí eu vou ver qual que é o versículo do dia na versão lá. É aquele. Pelo menos leu algum versículo, né? Louvado seja Deus por isso. Mas não é só isso, irmão. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler os livros da Bíblia. Qual livro da Bíblia você está lendo? Nós fizemos o plano 1, 2, 3. Você precisa ler. Você precisa conhecer. E não é ler só o que te interessa, o que você gosta. É ler a Bíblia toda. Como é que você vai ser curado se o remédio está na sua mão e você não abre ele e não toma? Não sei o que você vai fazer. Você vai ouvir, se você vai ler. O que você tem que fazer? Eu sei que você tem que ler. Nós colocamos aqui um devocional para te ajudar. Nós colocamos o plano 1, 2, 3 para ajudar. Porque a gente precisa ler a Bíblia. E a gente não pode parar de incentivar a leitura e o estudo da palavra de Deus. Tem livraria, porque tem livro para você comprar e ler. Eu vou começar a ler, eu nunca li, pega um livro desse tamanho. Não, começa com um livro mais fino. E às vezes você vai ficar igual a mim, maluco, lendo 4, 5 livros de uma vez. E às vezes confunde, não sei se leu num livro, no outro. Mas o conhecimento vai entrando na cabeça. Eu preciso ler mais. Falei aqui para os professores de escola dominical: televisão e YouTube desgraça a nossa mente. Sabe por quê? Porque não precisa pensar. Alguém está pensando por nós. Aí você ouve e você entende o que o outro está entendendo. Você não está fazendo um exercício de você pensar. E as nossas crianças estão sendo criadas dessa maneira.
na televisão e no YouTube. Então eles não querem ler, porque ler dá trabalho. Eu não estou nada contra de você assistir pregadores no YouTube. Eu acho que você devia pensar apenas em quem você está ouvindo, porque tem de tudo, tem coisa muito boa e tem coisa muito ruim. Tem uns que são bons e eu não tenho paciência para ouvir. Tem gente que não gosta de me ouvir, eu também não gosto de ouvir os outros. Não é não? Agora, você não devia só ouvir aquilo ali e não ler a Bíblia. E não pensar. Para e pensa. Para e pensa. E você devia caminhar na unidade da igreja. A igreja está indo por um caminho, você não pode ir para outro. Quinto, saiba que Deus jamais lhe abandonará. Isso restaura a nossa alma. Vamos falar juntos? Saiba que Deus... Fala aí para a pessoa: ó, meu irmão, vou te dar uma notícia. Deus não vai te abandonar. Levante sua mão e diz: Deus não vai me abandonar. O apóstolo está abandonado por homens, mas ele está assistido por Deus. Ele diz assim no versículo 17: mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Paulo está dizendo: a minha força vem de Deus. Quem é curado sabe disso, e ele sabe que ele tem o foco. O foco dele é a pregação da palavra de Deus. O foco dele é a obra. Ele está preso, mas ele está preocupado com a obra. Ele está preso, mas ele diz assim: eu não posso parar. O que eu posso fazer dessa cadeia, eu vou fazer, para que a palavra de Deus seja pregada. Eu não posso perder o foco. A arma mais poderosa que o inimigo tem contra a igreja é tirar o nosso foco. Porque enquanto nós estamos olhando para outras coisas, nós estamos deixando de fazer aquilo para o que nós fomos chamados. Porque a gente está olhando para o outro, a gente está olhando para o problema. Eu falei aqui uma história de estratégia. Os ladrões queriam roubar um banco, o banco era protegido, era fortalecido. Aí o que eles fizeram? Eles puseram fogo no hospital. Quando eles botaram fogo no hospital, a cidade inteira correu para onde? E ninguém pensou no banco, eles foram lá e roubaram. Para e pensa se não é isso que o diabo está fazendo. Ele bota fogo aqui e todo mundo vem: o fogo! E ele está roubando o que nós temos mais precioso, porque ninguém está prestando atenção. Paulo diz assim: eu estou focado. E eu sei que todos podem me abandonar. Deus não vai me abandonar. Nas horas em que você mais se sentir sozinho, são as horas que Deus mais vai lhe dar assistência. Tem crente que quer ser livre do vale, mas você não entendeu a dinâmica de Deus. Deus não te livra do vale. Deus caminha com você no vale. Entendeu ou não? Eu não quero passar por esse vale. Se eu estou no vale, é porque Deus me abandonou. Não, Deus disse: vai no vale, meu filho, eu vou do seu lado. Deus não te livra da fornalha. Deus te livra na fornalha. A gente não gosta da fornalha, a gente quer ser poupado da fornalha, e Deus empurra a gente para dentro da fornalha, mas Ele nos livra lá dentro. Diz a Escritura que nenhum fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego foram sequer chamuscados do fogo, mas as amarras que estavam prendendo eles se soltaram, porque o fogo de Deus faz isso. Não vem para nos ferir, vem para nos tornar melhor. Deus não te livra muitas vezes da cova dos leões, mas Deus fecha a boca do leão e não deixa o leão te pegar.
vou dizer uma coisa aqui que talvez você não vai ficar feliz. Deus muitas vezes não vai te livrar da morte, Deus vai te livrar através da morte, porque a morte para o cristão é um grande livramento. O irmão me falou essa semana: pastor, vai devagar, cuidado com o infarto. Eu disse: se eu morrer, vocês estão aí, segue em frente e eu vou para a glória. Um chora, o outro ri e a vida continua. Eu não tenho medo da morte. Eu acho que morte para o crente é um grande livramento, apesar de ninguém querer morrer. Às vezes a gente vê uma pessoa doente e morre, e a gente fica tão desesperado. Livramento, irmão. Livramento. Se é cristão, livramento. Ninguém quer esse livramento. Mas eu quero te dizer uma coisa: na vida ou na morte, o Senhor é o nosso refúgio. Paulo foi poupado da prisão? Não. Mas Deus deu poder a ele para suportar todos os dias da cadeia. Deus revestiu Paulo para que ele continuasse até o fim. E aprende uma coisa, irmão, que eu aprendo com Paulo: vai ter fim, mas quem põe o fim e quem diz quando será é o Senhor. Ele está preso, mas a palavra de Deus está solta. Ninguém prende a palavra de Deus. Um toma uma pancada aqui, o outro cai acolá, o outro desanima para lá, o outro desiste para cá, mas a palavra de Deus vai continuar frutificando nessa nação, nesse bairro, quer a gente queira, quer a gente não queira. Quer! E aí eu recebi um confronto de Deus, como diz o povo, federal um dia desse. Porque Deus me disse: você acha que é o meu reino que precisa de você, ou você que precisa do reino? Então vamos parar com a gracinha de achar que se você não fizer, a coisa não vai acontecer. Tem uns confrontos que Deus dá na gente assim. E não é para todo mundo que a gente abre, só no YouTube todo, para todo mundo ouvir. Irmão, você acha que é você que precisa do reino ou o reino que precisa de você? Eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou fazer, ou eu não vou ser punido, porque Deus precisa de mim no reino. Você é muito bonitão. Não trate nós de fazer a nossa parte. Porque a igreja, essa igreja aqui, se não quiser fazer a obra de Deus, Deus vai levantar outra igreja e vai fazer. Os céus não vão ficar desesperados, porque aqui tem um povo que não quer nada com Deus. Deus levanta ali, levantou essa. Se essa aqui disser não, levanta lá na frente e a obra de Deus vai seguir. Porque as almas estão aí perdidas. Porque o avivamento está pipocando na nação inteira. E Deus está levantando igreja na nação. Agora, a gente tem que resolver o que a gente quer. Se a gente não quiser, Deus levanta outra. Vou parar que eu estou ficando nervoso. Paulo está preso, mas a palavra não está presa. A palavra continua. Há poder nessa palavra. Não depende de mim, não depende de Paulo, não depende de Pedro, não depende de você. É o poder de Deus para aquele que crê. E Deus vai levantar os seus profetas. Quer a gente queira, quer a gente não queira, quer a gente participe, quer a gente não participe. A voz do apóstolo foi calada porque cortaram o pescoço dele, mas a voz de Paulo ainda é ouvida. E vai ser ouvida por muitos anos, porque esse homem escreveu 13 cartas que estão ecoando aí por resto da vida. Último lugar, irmão, para a gente fechar e orar. Viva intensamente para Deus. Quando?
Quando, irmão? Hoje. Ô Timóteo, o negócio é o seguinte: se você quiser vir, vem. Vem o quê? Antes do inverno. Eu, Bulo e Prudente, Lino e Cláudio, todos os irmãos de saúde. É o final da carta. Ele disse: escrevi tudo isso, agora eu quero te dar um alerta. Vem depressa. Vem, se possível, amanhã. Deus falou com Abraão. Isso é sensacional. Deus falou com Abraão: olha, o negócio é o seguinte, tá vendo esse menino aí que você teve como filho da promessa? Eu quero que você pegue ele, leve para o monte, passa a faca nele e mata. Deus falou de noite, 4 horas da manhã, Abraão está de pé, com o menino do lado, o servo, o jumento, dizendo: se Deus falou, nós vamos cumprir hoje. Entendeu, irmão? Ou tem que colocar legenda? E você e eu deixando para só mais uma vez amanhã. Quem é das antigas lembra? Talvez. Ô Timóteo, é hoje. Dá um jeito aí, levanta o dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu vou ver se amanhã, semana que vem. Deixa eu ficar mais velho, deixa eu ficar mais isso, deixa eu resolver meus problemas. Uma vez um homem disse: eu só posso ir para a igreja quando eu tiver com tudo acertado. Eu falei: você vai morrer e não vai acertar tudo. Você vem e deixa Deus acertar. Vou te dizer uma coisa, meu irmão, para a gente fechar aqui e orar. Amanhã pode ser tarde, e aí você vai chorar pelo leite derramado. Quem quer fazer o bem precisa fazer com pressa. É igual o camarada que diz assim: se eu ganhasse na loteria eu ajudava todo mundo. Mentira, se ganhar não ajuda ninguém, porque quem ajuda, ajuda com pouco, ajuda com muito. Se você tiver que fazer alguma coisa, faça logo. Se você tiver que fazer alguma coisa para Deus, o que Deus mandou você fazer, faça logo. Fica de pé no seu lugar. Você precisa decidir viver para Deus hoje. Eu não sei você está esperando o quê. Eu tinha tanta vontade de trabalhar na igreja, mas esse ano eu não posso, porque eu estou muito ocupado. Aí você acha que todo mundo que trabalha na igreja é desocupado. Eu queria liderar, mas eu esse ano vou deixar para o ano que vem. O ano que vem, Zé, Deus levanta outro e vai entrando no seu lugar, vai passando, e o reino vai seguindo. Você não é, vou te dar uma notícia aqui agora, você não é a última Coca-Cola do deserto. Se você está pensando isso, você está enganado. Se eu não liderar, ninguém lidera. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não tiver, o culto não anda. Irmão, tem muita Coca-Cola. Louvado seja Deus por isso. Eu gosto. Se fosse a última, nós estávamos perdidos. Você precisa viver para Deus. Você precisa decidir fazer a obra de Deus hoje. Começa hoje, agora. Não fica pensando no amanhã. Você tem que resolver, resolve hoje. Você tem que perdoar, perdoa hoje. Pastor, eu ainda não senti de perdoar. Eu nunca vi ninguém sentir de perdoar. Agora a pessoa diz: eu quero dar o dízimo, mas eu ainda não senti de dar o dízimo. Gente, não precisa sentir para dar o dízimo. A Bíblia diz: trazei o dízimo.
Você traz sem sentir ou não sentir, só obedecendo a palavra. Tem coisas que você tem que resolver hoje. Conversas difíceis. Vou usar aqui a redundância, não são fáceis. Quem gosta aqui de ter conversa difícil? Levanta a mão. Eu adoro ter uma conversa difícil. Ninguém gosta. Mas tem conversa que precisa conversar. Olhar no olho e resolver. E ajustar. Porque senão, o amanhã pode ser. E o homem disse: não me dê flores quando eu tiver morrido. Se você quiser me dar uma flor, se você quiser me dar um bombom, se você quiser me dar um presente, é enquanto eu estou vivo. Depois que eu morrer, não precisa mais. Entendeu ou não? Espero que você tenha entendido. É hoje, irmão. É agora. Tome sua cruz e segue.